Conversa de bastidor, com Malu Gaspar. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia, Malu. Malu, o STF é cenário de duas decisões que, no mínimo, chamam a atenção, para não dizer coisa pior. Uma delas, você já havia tratado aqui conosco no programa, na terça-feira, antecipou isso, que foi a medida tomada pelo ministro Dias Toffoli, que centralizou as discussões sobre o caso Master Vorcaro, colocou sigilo naquelas investigações. A outra, essa que nós estamos falando no jornal hoje, do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a possibilidade de, aspas, todos os cidadãos entrarem com pedido de impeachment contra um ministro do STF. Uma blindagem para os ministros do STF. Duas decisões em situações diferentes, mas que passam uma mesma mensagem para o público. Exatamente, Milton, resumiu tudo. Foi a grande quarta-feira da blindagem. O Supremo Tribunal Federal resolveu dar esse presente de final de ano para os brasileiros, blindando a si próprios e a um grande banqueiro que cometeu fraudes bilionárias em relação ao outro banco, à economia popular e ao sistema financeiro nacional, né? Por que eu estou colocando esses dois casos juntos? Porque eles demonstram que o Supremo Tribunal Federal está muito mais preocupado com seus próprios interesses do que realmente com a resguardar a Constituição e a democracia ao fim e ao cabo, né? A democracia depende da confiança das pessoas nas instituições. E quando o ministro Gilmar Mendes afirma que os cidadãos não podem entrar com pedido, não é nem um pedido, é uma denúncia contra o ministro do Supremo, e que a votação também não pode ser pelo Senado, o que ele está dizendo? Que eles, ministros do Supremo, se julgam intocáveis. Isso não é o que diz a Constituição. O princípio da separação entre os poderes prevê justamente esse mecanismo de pesos e contrapesos para que um fiscalize o outro e ninguém tenha poder demais. O ministro Gilmar Mendes está dizendo que os cidadãos não podem entrar com denúncia e que para aceitar essa denúncia, para entrar com denúncia só o Procurador-Geral da República, que hoje é um ex-sócio do ministro Gilmar Mendes, o Paulo Gonet é ex-sócio, fundou com ele o IDP, aquela faculdade que o ministro tem em Brasília, e ele está dizendo que para votar isso daí, apenas para aceitar a denúncia, eu estava vendo o doutor Marcelo Figueiredo falando aí antes, só para aceitar a denúncia, depois ainda tem um julgamento, você precisa de 2/3 do Senado. Então, o Gilmar Mendes está dizendo que o Supremo é intocável e o ministro Dias Toffoli, que deu uma decisão ontem, né, ele já tinha decretado aquele sigilo máximo do qual a gente falou, proibindo que qualquer um, até mesmo dentro do Supremo, visse o conteúdo das decisões. O ministro Toffoli agora diz o seguinte: dado que até saiu na imprensa, veja isso, Milton, até saiu na imprensa que existe um contrato federal, um documento que envolve um deputado federal, então eu vou requisitar esses documentos. Para o nosso ouvinte entender, o que aconteceu nesse processo? Surgiu na apreensão da Operação do Master um documento, um contrato de imobiliário entre o Daniel Vorcaro e um deputado do PL da Bahia, chamado João Carlos Bacelar. E esse contrato nada tem a ver com a fraude de 12 bilhões de reais no BRB, que é o que originou a operação. Mas o ministro Toffoli, aliás, o que dizem os envolvidos ali com o contrato é que o contrato não foi executado, não teve compra, não teve nada. Então, por causa disso, o ministro Toffoli chamou para si todas as decisões, quer dizer, agora para a Polícia Federal, pedir uma diligência, um documento, fazer mais alguma fase de operação, qualquer coisa, busca, apreensão, tudo tem que pedir para o ministro Toffoli.
está tudo sob sigilo e ele vai decidir a cada momento sobre o que vai rolar. A gente sabe como é que chama isso. Lembra que eu falei para você, que cheiro que tem isso? É esse cheiro aí, ô Milton. É pizza, eles estão ferindo de morte a investigação. A gente sabe que o Daniel Vorcaro tinha contratos com vários, tinha relação com vários políticos, o próprio e com integrantes do judiciário. O próprio ministro Toffoli esteve no ano passado em um evento em Londres, patrocinado pelo Master. Nós mesmos na coluna perguntamos para ele, para os outros ministros, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, quem pagou as passagens, quem financiou a hospedagem. Nunca é respondido nada sobre isso, não foi também dessa vez. E aí o ministro diz isso aí, olha, não vamos, agora só eu que decido, ninguém vai mais saber de nada. É totalmente o contrário do republicanismo e do que se espera dos ministros. Tanto Toffoli como Gilmar estão se julgando acima da lei. E isso fere a democracia, tanto quanto qualquer outra atitude que hoje a gente chama de golpismo, mas que a gente chama de golpismo porque é golpismo. Agora, os ministros têm que entender que eles não estão acima da lei. E Malu, desde ontem, né, quando saiu a decisão do ministro Gilmar Mendes, começou aquela guerra de narrativas de um poder dizendo que o outro estava usurpando suas prerrogativas. Agora, quando a gente analisa essa decisão do Gilmar Mendes, a gente observa que o Supremo Tribunal Federal, com isso, está legislando, o que não é tarefa dessa esfera. Exatamente, Cássia. A Constituição estabelece justamente essa separação de poderes de que eu falei e ao Supremo não cabe legislar. O Supremo tem que resguardar a Constituição, ver se a Constituição está sendo obedecida. Quem cria a lei é o Congresso Nacional. Mas o que o ministro Gilmar Mendes faz? Ele diz, veja bem, essa lei é de 1950, ela nunca foi questionada, ela sempre foi aplicada, a lei do impeachment, que discorre não só sobre impeachment de ministro do Supremo, mas também de presidente, enfim, de outras autoridades. Ele está dizendo que essa lei é inconstitucional e ele está substituindo os artigos dessa lei por outros dispositivos da cabeça dele. Né? Não é mais uma maioria simples, agora é 2/3. Não é mais qualquer cidadão apresentar denúncia, agora é só o Procurador-Geral da República. Quer dizer, ele criou uma nova lei. E tem uma coisa que é grave, Cássia, que eu não sei se tem sido falado, eu não tenho visto, mas acho importante a gente comentar. Essa decisão está sendo tomada em uma ação de preceito uma ação movida. Descumprimento de preceito fundamental, que é a DPF, né? Nossa. É uma sigla difícil de guardar. Essa ação, ela entrou no Supremo no dia 16 de setembro, agora, outro dia mesmo. E essas decisões liminares é uma coisa que você toma quando você tem perigo de acontecer alguma coisa. É uma ação urgente. Quer dizer, vem o Solidariedade, partido do deputado Paulinho da Força, que não à toa foi escolhido para ser o relator da dosimetria, porque era uma pessoa ligada ao Supremo, nós estamos vendo como ele é ligado ao Supremo. Né? Parece uma medida de encomenda para que o ministro Gilmar possa tomar essa decisão. Então, é tudo muito fora do que se presume uma correta aplicação da lei e a separação, a limitação dos poderes. Nenhum poder tem que poder mais que o outro, ainda que a gente possa ter todas as críticas ao Senado e ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a gente sempre faz, mas existe uma regra, né? Não tem condição você imaginar que o Supremo agora vai fazer lei também, né? Então, o que é isso? É uma medida que fere a democracia e beira o autoritarismo por parte do Supremo, que acha que pode tudo. Malu Gaspar, muito obrigado pela conversa de hoje. Um bom dia para você. E até a próxima do STF. Um abraço para todo mundo, gente. Vamos com força. Até mais. Até mais. Um beijo, tchau.